Mensagem no telão. Vamos continuar recebendo a visão de Deus. O tema da mensagem: receber os ditos de Deus e alinhar a vida à visão do Todo-Poderoso. Este é o tema da mensagem: receber os ditos de Deus e alinhar a vida à visão do Todo-Poderoso. Eu só posso alinhar a minha vida à visão do Todo-Poderoso com os ditos de Deus. Ok? Eu só posso alinhar o meu viver, o meu proceder, recebendo a palavra de Deus. Então os ditos de Deus é a palavra de Deus. Não é o que alguém pensa ou deixa de pensar, alguém acha ou deixa de achar. Mas é aquilo que Deus diz. E o que Deus diz está na Sagrada Escritura. Amém? Então nós vamos, a partir de agora, receber este conhecimento, nos aprofundar nisso, para que tenhamos a nossa vida alinhada à visão do Todo-Poderoso. Ou seja, nós vamos receber agora os ditos de Deus. Números 24:16, palavra profética para a nossa vida no ano de 2018. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo. Daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Prostra-se, porém, com conhecimento. Prostra-se, porém, com sabedoria. Assim, nós nos prostramos aqui diante do nosso Senhor, o Todo-Poderoso. A Ele nós oramos agora. Senhor Jesus, Deus amado e bendito, Deus bom, Deus maravilhoso, Deus conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, o Pai da eternidade, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus, o nome que está acima de todo nome. A Ti, Senhor, toda honra e toda glória. Obrigado por mais este culto, Senhor, por mais esta reunião dos santos aqui em Tua casa, Senhor, nos Teus átrios, onde nos reunimos para ouvir a Tua palavra, para ouvir os ditos de Deus, receber a ciência do Altíssimo e também a visão do Todo-Poderoso, para que possamos, com sabedoria, com conhecimento, nos prostrar diante de Tua soberania, Senhor, diante de Tua majestade, diante de Tua glória, Senhor. Aqui nós estamos reunidos em Teu nome, Jesus. Por isso, eu lhe peço mais uma vez, Deus, com toda a humildade, submissão, temor e tremor, Senhor, com todas as minhas deficiências que ainda existem, Senhor, em mim, com todas as minhas falhas, Senhor, reconhecidas em mim, eu lhe peço, Pai, use a minha vida, Jesus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Fale conosco, fale com a Tua igreja, Senhor, fale com os Teus filhos, edifique, Senhor, a Tua obra e a Tua igreja. Que saiamos daqui, ó Deus, fortalecidos, muito mais do que adentramos, Senhor. Que retornemos aos nossos lares bem alimentados, Pai, porque estamos assentados à mesa, onde é o Senhor que nos serve o banquete. Que eu possa, Jesus, ser o mordomo, Senhor, desta noite. Que eu possa ser, Deus, o Teu servo fiel, para trazer
aos convidados de honra, Jesus, este banquete que foi preparado por Ti, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. No nome santo de Jesus, amém. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, minha esposa amada e abençoada. Meus irmãos amados, amados de Deus, amados meus, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, homens e mulheres preciosos para Deus, homens e mulheres escolhidos pelo Pai para fazer parte desta última reforma protestante aqui nesta terra. Homens e mulheres que de antemão foram escolhidos por Deus, predestinados em amor para tão grande salvação. A palavra de Deus nos ensina, nos alinha, nos mostra a verdade de Deus e nos faz em tudo mais que vencedores. Mas é fato que nós devemos nos abrir para receber a palavra de Deus, amém? É fato que nós precisamos, pelo Espírito Santo, sermos convencidos da verdade. Quem nos convence é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Ele é a própria verdade. Então eu não posso convencer ninguém, mas o Espírito que habita em mim, pela sua palavra, ele nos convence da verdade. Em Tiago 1, 21, 22 e 25 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Então aquilo que você ouve do altar, você deve acolher com mansidão. Seja a palavra que for, seja de disciplina, seja de correção, seja de exortação, seja de encorajamento, seja de consolo, de conforto, amém? Aquilo que Deus nos dá deve ser acolhido no nosso espírito, na nossa vida, com mansidão, amém? A qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então a palavra de Deus, ela tem poder para salvar. Diga isso, a palavra de Deus tem poder para salvar. Versículo 22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, muitas pessoas enganam-se, enganam a si mesmos. Como, pastor? Ouvindo e não praticando. Então, aquele que ouve e não pratica, Deus diz que ele está enganando a si mesmo. Então, às vezes a gente pergunta, está enganando a quem? Está enganando ele mesmo. Não está enganando nós, que estamos aqui nos esforçando para viver essa palavra. Não está enganando os líderes, os pastores. Também não está enganando a Deus, está enganando a ele mesmo. Então, a palavra diz no versículo 25: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, a graça, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amados, aquele que receber a palavra, dar atenção, perseverar, não ser negligente, mas operoso praticante daquilo que está recebendo, vai ser feliz no que realizar. Amém? Mateus 7,24, o Senhor disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre
a rocha. Então, nós entendemos que há uma necessidade de ouvir e praticar. Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Você é sábio. Diga para o irmão que está do seu lado, você é sábio. Diga, você não é nécio. Diga, você é sábio. Então, igreja, é necessário o cuidado próprio. É muito importante, entenda isso. A tua vida, ela é preciosa para Deus. Tem um valor inestimável, que foi pago com preço de sangue na cruz do Calvário. Então, o Senhor, Ele tem este cuidado pela tua vida, e Ele quer que você não viva como tolo. Amém? A sua vida não pode ser de tolo. Sua vida tem que ser uma vida de sabedoria, com sabedoria. Nós podemos perceber a importância disso em nosso viver, a preocupação de Deus em nos alertar para o nosso bem. Quantas mensagens, quantos versículos, quantas vezes o Espírito de Deus vem e nos incomoda para atentarmos para os provérbios, para os salmos, para as instruções de Deus através da sabedoria que Ele trouxe pelo nosso irmão mais sábio do mundo até hoje, o rei Salomão. Amém? Então, o Senhor, Ele insiste com isso na nossa vida, para nós termos uma vida de sabedoria e não de tolo. Em 1 Coríntios 14:10 diz: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Ouça, igreja, toda voz que você ouve tem um propósito. Toda voz que você ouve tem um sentido. Não é, eu estou ouvindo lá, ele falou tal coisa, ele falou... Aquilo que saiu da boca teve um propósito. Porque a Bíblia está dizendo que todas as vozes, olha, há sem dúvida muitos tipos de vozes do mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Tudo tem o seu sentido. Se é para edificar ou se é para enganar, para destruir. Estão entendendo? E o que é que edifica? A sabedoria. O que é que edifica? A palavra do conhecimento. Isso edifica o nosso viver e a nossa vida. Agora, se eu não tenho a sabedoria, eu edifico alguém? A minha voz será para edificar? Não será. Olha o que diz em Efésios 4, 11 a 14. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, tudo que o Senhor concedeu, apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestres, tudo isso é para que estes recebam do Senhor a sabedoria e aperfeiçoe os santos. Está entendendo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha, amados, o apóstolo Paulo vem e escreve que se não tiver a sabedoria do alto, se não tiver a revelação de Deus,
Uma pessoa que está falando em nome de Deus sem sabedoria, ela induz ao erro. Pode ser a igreja mais famosa do mundo. Pode ser a igreja de maior movimento do mundo. Se não tem a revelação das 14 epístolas de Paulo, se não tem a revelação da graça de Deus, este ministério, esta igreja induz ao erro. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Então é necessário eu receber os ditos de Deus, mediante a ciência do Altíssimo, para que eu tenha então a visão do Todo-Poderoso e possa alinhar o meu viver de acordo com a sabedoria de Deus. Amém? Então, Deus deseja o seu bem. E você quer o seu bem? Então, você está entendendo? Está entendendo, não é? Então, o bem de Deus, ele se manifesta na vida que é alinhada à sua vontade, aos seus princípios, às suas premissas. Quando eu alinho a minha vida à vontade de Deus, então eu vou receber o bem de Deus. E nós vamos agora, a partir desse momento, tratar sobre 3 pontos que precisam ser alinhados na nossa vida, mediante ao recebimento dos ditos de Deus. Amém? Primeiro ponto: alinhar as emoções. Ok? Eu disse que, no começo do culto, que Deus iria falar pela palavra. Amém? Receba com mansidão, acolha com mansidão a palavra que você vai receber a partir de agora. Igreja, se nós pendermos para a carne, as nossas emoções serão todas negativas. Tem noção? Se você pender para a sua carne, todas as emoções serão negativas e nós vamos ser destruídos. Por quê, pastor? Porque o que vai ser manifesto em mim vai ser dor, tristeza, sofrimento, ansiedades, tudo aquilo que derruba, preocupa e enfraquece. Amém? Porque tudo isso é gerado onde? Na minha alma, na minha mente, nos meus pensamentos. Então sou eu que tenho que gerenciar isso. Sou eu que pela palavra tenho que trazer para o meu viver. Eu não posso deixar as minhas emoções me dominar. Sou eu quem domino as minhas emoções. Estão entendendo? Pelo poder de Deus. É o Senhor quem me dá esse poder. Nós não temos esse poder, mas o Senhor nos capacita para isso. Amém? Então, quando nós alinhamos as nossas emoções com a visão do Todo-Poderoso, então nós vamos viver de modo agradável. O Senhor, Ele nos dá o poder para isso, para termos emoções saudáveis. Diga para o teu irmão aí: emoções saudáveis. 2 Coríntios 10, 3-5 diz: porque embora andando na carne, não militamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então você pode, diga eu posso, ter emoções saudáveis. Acolheu? Recebeu? Amém? Então, igreja, a prática da palavra, ela alinha as minhas emoções. Quero usar um exemplo aqui, que hoje as pessoas chamam de mal do século. Depressão. Muitas pessoas sofrem com este mal. E, infelizmente, muitos cristãos, muitos crentes em Jesus, também estão entrando por esse caminho. Por quê, pastor? Porque não alinham os seus pensamentos à palavra de Deus.
porque não são ensinados com a sabedoria, com a ciência do Altíssimo, como devem proceder. Porque, igreja, remédio não sara a emoção. Nenhum tipo de remédio sara ou cura depressão. Pode perceber que uma pessoa que começa a ter estes sintomas mentirosos na alma e dizem que estão com depressão, elas começam tomando um remédio. Dali a pouco elas estão tomando outro remédio. Por quê? Porque aquele lá já não estava fazendo mais efeito. E aí então tem que entrar com outro tipo de remédio. Por quê? Não tem cura. Amém? Então, o único remédio que cura a depressão se chama Jesus. Só Jesus cura a alma e alinha as nossas emoções. Então, pastor, como que alguém larga remédio de depressão? Passando a confessar o que a Bíblia diz. Receber o conhecimento de Deus e confessar todo dia para a própria vida. Pronto. Se crer e confiar, liberto estará. Amém? É assim que funciona. Filipenses 4, 8 e 9 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, e isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O contrário disso tudo que o apóstolo Paulo ensina não é benéfico. Não trará benefícios. E nós temos que entender que o Senhor não deseja, o Senhor não quer para a nossa vida tribulação. O Senhor não quer que tenhamos as nossas emoções, tumultuadas, perturbadas. O Senhor não deseja para os seus filhos emoções desequilibradas. Ok? João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Então não é assim, viu? Você crê em Jesus? Eu creio. Não, é como diz a Escritura. Tem que conhecer a Escritura para poder dizer eu creio em Jesus. Amado, então assim, não adianta a pessoa falar da boca para fora que crê em Jesus. É como a Escritura diz, tá? Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então aquele que crer, como a Escritura diz, crer e confia. Crê e confia. Crê e confia. Do seu interior fluirão rios de água viva. O que o apóstolo Paulo disse? Eu criei, por isso falei. Então aqui nós falamos porque nós cremos e confiamos. Então nós estamos falando com toda a convicção, com a certeza que isso é a fé. Amém? Então há pessoas que dizem assim: aconteceu tal coisa hoje comigo e acabou com o meu dia. Emoções desequilibradas. Recebi uma notícia hoje que, acabou com a minha alegria. Amados, todos nós, ouça, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de situação. Não é porque confessamos o nome de Cristo, porque cremos e confiamos no nome do Senhor, na sua palavra, não é porque temos, o poder de Deus em nós, que nós viveremos ausentes de situações difíceis. Mas o que difere é nós não sermos afligidos com esse tipo de situação que às vezes vai acontecer. Então assim, aconteceu tal coisa? Puxa, Deus está no controle. O Senhor sabe de tudo. Ele é o meu Senhor. Eu não vou me entristecer, não vou me apavorar, não vou entrar em pânico, porque Deus sabe de todas as coisas. Estão entendendo, igreja?
Então assim, a pessoa que ela recebe, por exemplo, uma má notícia e ela já diz que o dia para ela acabou, ela tem as emoções na necessidade de ser alinhadas pela palavra de Deus. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu digo sempre isso. Nós não nos desesperamos. Nós não entramos em parafuso, não vamos roer as unhas, não vamos arrancar os cabelos. Nós não nos atemorizamos com más notícias. Vamos confessar isso? Eu não me atemorizo com más notícias. Amém? Glória a Deus. Continue confessando. Porque os meus olhos, porque os meus pensamentos estão firmes em Jesus. Ok. Amém? Então, permitir os sentimentos, eu quero que você entenda uma coisa, é humano. Então, assim, se eu sinto se eu estou passando por uma situação que eu tenho ali o desejo de chorar, amados, eu vou chorar. Certo? Se eu estou passando uma situação que eu tenho vontade de rir, eu vou rir. Estão entendendo? Assim, eu não vou reprimir os meus sentimentos. Eu vou manifestá-los. Eu vou, deixar fluir. Porém, eu não vou ser dominado por eles. Estão entendendo? Então, quando eu domino, então toda a situação é dominada por mim. Não é a situação que vai me dominar. A igreja está compreendendo até aqui? Então, desequilíbrio é viver fora da visão de Deus. Tá bom? Diga isso. Desequilíbrio é viver fora da visão de Deus para a minha vida. Segundo aos Coríntios 4, 8, 9, 15 e 18 diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amados, por isso Paulo diz: olha, buscai as coisas do alto e não as terrenas. Porque quando nós tiramos os pés daqui pelo Espírito, pronto, está tudo certo, está tudo alinhado. A nossa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Filipenses 4, 4 a 7 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Então, no dia difícil ou no dia tranquilo, se alegre. Deus está sempre no controle. Não andeis ansiosos. Versículo 6, pastora. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Todo fim de culto a pastora vem aqui e despede o povo de Deus com a paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, esta paz deixa e mantém as nossas emoções equilibradas, igreja. Então é necessário, pela palavra de Deus, pelos ditos de Deus, pela ciência do Altíssimo, eu alinhar as minhas emoções. Ok? Ok? Então diga, é necessário eu alinhar as minhas emoções. Tópico de número 2. É necessário alinhar as palavras. Alinhas as palavras, pastor? Alinhar as palavras. Igreja, tenha muito cuidado com o que sai da sua boca, com o que sai dos seus lábios. Diz para o teu irmão, tem cuidado com o que você fala. Pastor, é muito sério isso. Olha o que diz em Provérbios 6, versículo 2. Nossa, agora ficou bom lá, pastor, alinhar-se. Provérbios 6, versículo 2, diz assim: estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Amado, isso é muito sério. Desculpa a expressão aqui, mas tem gente que além de ser, não é só, é faladeiro, é fofoqueiro. Sabe? Tem a língua maior do que qualquer coisa. Então, saiu da boca e é mal, tá preso nela, enredado. Olha que sério que é isso. Porque nós temos que ter todo cuidado com isso, que tem pessoas que é natural para eles, sabe? Falar mal, difamar, caluniar. E isso faz o quê? Faz com que eles vão ficando cada vez mais enredados, cada vez mais presos com as palavras que saem da boca deles. Ou seja, cada palavra é uma semente. E vai ter que colher. Então por isso que é sério, sabe? Então, mas pastor, algo mal saiu da minha boca, o que eu tenho que fazer? Você tem que compensar agora essa palavra mal. Que jeito? Com palavras boas. Tem que neutralizar agora, sabe? Esse poder da palavra mal que saiu dos seus lábios, para você não ficar enredado nas palavras más. Está entendendo, igreja? Amém? Então é necessário eu ter o cuidado com as minhas palavras. Tiago 3, 10 a 12 diz: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Pode? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Pode? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, nós somos uma fonte. Que fonte nós somos? A sua boca é uma fonte. Então, que água tem que sair da sua boca? Água doce, águas vivas, que dão vida. Amém? Que alimentam de fato, que dessedentam aquele que está sedento. Então não pode ser águas de morte, não pode ser palavras de mal. Amém? Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Olha que sério que é isso, igreja. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Ou seja, vai ter bons frutos se utilizar a língua para abençoar, para, sabe, liberar palavras de bênção, palavras de vida, e não palavras de morte, palavras de maldição, palavras de mal. Amém? A igreja está compreendendo? Sabe, porque, amados, às vezes nós vemos, né, situações lá de um crente, às vezes perecendo, passando por situações, mas por quê? Porque às vezes não está vigiando a língua, irmão. Às vezes não está vigiando o que está saindo da própria boca.
E aí fica enredado com as próprias palavras. Porque Deus, Ele é zeloso, Ele faz cumprir a sua palavra, Ele não pode ir contra a sua palavra. Estão entendendo? Não, mas eu vou na igreja, pastor, eu faço tudo, eu dou o dízimo, eu não perco um culto. Mas está enredado com as palavras de maldição. Está enredado, está preso com palavras de mal. Estão entendendo? E aí acaba colhendo, né, os maus frutos na vida. Acaba tendo uma vida desalinhada à vontade de Deus por não praticar os ditos de Deus. Por quê? Deus vem pela palavra e diz: olha, a morte e a vida estão no poder da língua. Você crê e confia nisso? Crê e confia nisso? Então você tem que entender que isso é muito sério. Amém? Você tem que entender que isso é muito sério. Não, porque tem gente que fala assim: não, eu falo mesmo. Tem ou não tem? Ninguém manda em mim. Tem um Deus que é criador de tudo, que é dono de tudo, que deixou isso aqui escrito para todos. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E o que mal a utiliza, vai comer também do fruto, mas não vai ser o mesmo fruto. Vai ser um fruto ruim, um fruto podre, um fruto amargo. Estão entendendo, igreja? Tiago 1,26, olha o que diz: se alguém supõe ser religioso, então é o que eu acabei de dizer, sabe? Não, eu não perco um culto, sabe? Eu oro, eu faço, eu abençoo, eu dou dízimo, eu sou, olha, eu pratico a palavra, pastor. Mas se não refreia a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é... Pode fazer o que for, igreja. Pode vir todo culto aqui. Pode vir todo culto de oração, sabe? Pode se envolver com a obra, pode se envolver com a igreja, sabe? Mas se não segurar a língua, não adianta nada. É eu que estou falando? Não sou eu. Então, muito sério isso. Então Deus quer que neste ano, não é, nós venhamos viver por completo a visão do Todo-Poderoso. Amém? Então o Senhor está nos ensinando, e você acolha com mansidão a palavra, amém? No teu espírito, para que você tenha bons frutos. Ok, igreja? 2 Coríntios 4,13 diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então nós cremos e confiamos que a palavra é verdadeira, que a palavra é fiel, e com a palavra não se brinca. Amém, igreja? 1 de Pedro 3:10-12 diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes? Quem quer? Amar a vida e ver dias felizes. Eu quero. Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Provérbios 21:23. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Salmo 141, versículo 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Amados, com todo respeito e amor, tem crente que precisa fazer essa oração. Isso aqui é um salmista orando a Deus. Está entendendo? O salmista está pedindo para Deus: Senhor, põe guarda na minha boca. Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Senhor, porque eu. Estão entendendo? Então, amados, se percebe a necessidade disso, não se acanhe. Fala: Senhor, vigia minha boca. Me ajuda eu vigiar minha boca, Senhor. Me ajuda, Senhor, me dá
discernimento para eu colocar guarda nos meus lábios, para que eu ouça mais e fale menos. Amém? Amém, igreja? Amém. Terceiro e último tópico: alinhar a conduta. Então, o alinhar a conduta, ele praticamente é o resultado do alinhamento das emoções e das palavras. Ok? Quando eu alinho as minhas emoções e alinho as minhas palavras, eu vou ter uma conduta. Então, esta conduta deve ser na visão do Todo-Poderoso. Ok? Esta conduta, ela deve refletir a obra perfeita de Jesus na minha vida. O meu estilo de vida tem que refletir isso. Então, olha, amados, pense, você foi predestinado em amor para tão grande salvação. Amém? Você foi chamado por Jesus, você foi transportado do império das trevas para o reino de amor inabalável. Você foi justificado e glorificado pelo Espírito Santo que habita em você. Você nasceu de novo e faz parte da família de Deus. Então agora você deve frutificar para Deus, através da sua vida, através do seu viver. Então quando as pessoas olham para nós, eu vou dizer algo para você, amados, elas não veem pessoas com Bíblia debaixo do braço. E elas não podem mesmo ver simplesmente pessoas com Bíblia debaixo do braço. Elas têm que ver as nossas atitudes. Elas têm que ver a nossa conduta. Uma conduta cristã. Porque falar que é crente, isso é fácil. A pessoa começa a frequentar uma igreja e logo ela está dizendo: agora eu sou crente. Agora eu sou evangélico. Melhor. Agora eu sou evangélico. Qualquer um pode fazer. Mas alinhar a vida à palavra de Deus é o que mostra de fato se ela é crente ou não. Se ela é cristã, se ela é evangélica ou não. Amém? Mateus 12, versículo 33 diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Então nós somos conhecidos pelos frutos, igreja. O fruto revela a árvore. Mateus 7, 17 a 20. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Não tem como, amém? Você já aprendeu que o lobo não vira ovelha, e você já aprendeu que a ovelha não vira lobo. Amém? O lobo nasce lobo e morre lobo, a ovelha nasce ovelha e morre ovelha. Amém, igreja? Então olha que tremendo. A árvore é a mesma coisa. Versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 21, a sequência, diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amados, olha, aquele que recebe a visão do Todo-Poderoso e vive em conformidade a ela, é honrado por Deus. Todo aquele que ouve os ditos do Senhor, sabe, passa a conhecer a ciência do Altíssimo e passa a ter uma vida com os olhos de Deus, a enxergar com os olhos de Deus, a viver na visão de Deus, amados, é inevitável, ele será honrado por Deus. Terá uma vida honrada por Deus, porque ele vai viver no reino inabalável, protegido pelo Pai. Porque olha, amados, é maravilhoso entender que Deus diz assim: olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus está aqui para nós. Enquanto você está respirando aqui, o reino está disponível para a tua vida. Eu quero que você entenda isso. A glória está garantida por Cristo. E entrar no reino, herdar as promessas do reino, é uma questão de receber a visão do Todo-Poderoso. Estão entendendo? Então, há regras, há premissas. Quais são?
aquele que faz a vontade de meu Pai. Aquele que faz a vontade de Deus entra no reino. É inserido no reino, estão entendendo? Amém? E ele não vai ser só inserido, mas ele vai ser também protegido pelo Pai. Então que nesta noite, igreja, você com mansidão possa ter acolhido esta palavra em teu coração, no teu espírito, e que esta boa semente dê fruto na sua vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Porque assim disse o Senhor nesta noite.